Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que estão passando a semana, os dias? Olha só, hoje nós vamos fazer a correção do exercício 4 e 5 que nós fizemos a semana retrasada, né? Porque a semana passada nós ficamos folgados. Lembra que a professora passou de português o exercício 4 e o exercício 5 lá na página 73? Então, hoje a gente vai fazer a correção. Então, peguem o caderninho, peguem a apostila e vamos lá para a página 73. O exercício 4 diz assim: leia e reescreva o trecho a seguir, substituindo as palavras destacadas por outras que têm o mesmo significado. Lembra que a professora falou que vocês podiam consultar o dicionário ou o vocabulário da própria história, do próprio texto que temos, né? Então veja bem. Faça as adaptações necessárias. Use folha avulsa. Lembra que a prof falou para vocês fazerem no caderninho de português, né? Então, como que ficou? Está escrito assim aqui: o monstro não tardou a abrir a boca e deixar escapar um enigma. Oh, não, minutinho só, tem um pedacinho antes. E temos aqui de andar com muitas cautelas. Então, a palavrinha cautela que está grifado aí, a gente pode colocar com muito cuidado. Então, cautela é a mesma coisa que cuidado. Só que no lugar de muitas, nós vamos ter que colocar muito, né? Porque vamos fazer a adaptação. A palavra cuidado está no masculino. Então, vai ficar. E temos aqui de andar com muito cuidado, disse ele, porque a região está aqui grifado, assolada por um monstro. Então, assolada. Então, é a mesma coisa que devastada, né? Então, porque a região está devastada por um monstro de grande crueldade. A palavra crueldade, que está grifado também aí em negrito, a gente pode substituí-la por maldade. Então, de grande maldade. Aparece de improviso aos passantes. Então, improviso aos passantes, uma expressão, né? Que a gente pode substituir por aparece de repente as pessoas que por ali passam. Então, ó, passantes, aqueles que passam, né? Então, a gente pode colocar aparece de repente as pessoas que por ali passam e propõe-lhes enigmas. Quem não dá a solução certa é devorado. Devorado, a mesma coisa que tragado, né? Então, tem essas palavrinhas que a gente pode substituir. Vocês devem ter encontrado outras também no dicionário, né? Tudo bem, nada impede que tenham outros significados, nós temos bastante, tá? A prof deu aí um exemplo, né, do que a gente podia usar. A letra B. Leia. O monstro não tardou a abrir a boca e deixar escapar um enigma, que ou elas decifravam ou... E aí? O que acontecia, né? Eram devoradas. Lembra que ele falava? Isso aí, né? Então, nós temos aqui o que é que anda com os pés na cabeça? Perguntou a ex-boneca. Piolho, respondeu prontamente Emília. A esfinge espantou-se da rapidez da resposta e deixou-a passar. Em seguida, foi a vez de Pedrinho, que, ainda de pernas bambas, avançou. Qual é o homem que tem cabeça de boi,
coração de carneiro e pés de porco? Perguntou o monstro. Então, nesse trechinho da letra B, o que era para fazermos? Pintarmos de amarelo, né, ou grifar de amarelo os sinais de pontuação. Então, todos os sinais de pontuação desse trechinho a gente vai pintar de amarelo, né? Olha, nós temos aqui a vírgula, reticências, travessão, ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação, travessão de novo aqui, né? Todo ponto final. Então, todos os sinaizinhos de pontuação, tá? A gente vai pintar de amarelo, todos eles. Bom? Depois, de azul claro, os trechos do narrador. Então, qual que a gente vai pintar de azul claro aí? Onde é o narrador que está dizendo, né? Lá no começo temos assim: o monstro não tardou a abrir a boca e deixar escapar um enigma que ou eles decifravam ou, então, esse trechinho de azul claro. Depois, a esfinge espantou-se da rapidez da resposta e deixou-a passar. Em seguida, foi a vez de Pedrinho, que ainda de pernas bambas avançou. Então, esses 3 parágrafos aí, nós vamos pintar de azul claro, que é o narrador, né? Falando aí, são trechinhos do narrador. E de verde claro, todas as falas das personagens. Então, as falas são essas onde aparece o travessão. Que é que anda com os pés na cabeça? Perguntou a ex-boneca. Piolho, respondeu prontamente Emília. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro, pés de porco? Perguntou o monstro. Então, esses 3 parágrafos que se iniciam com travessão marcam a fala das personagens. Então, esses vocês vão pintar de verde claro, tá? Muito bem. A letra C do número 4 era a história, né? Que a professora está esperando para corrigir quando vocês entregarem lá na escola, né? Que vocês vão imaginar que vocês estão lendo uma aventura do sítio, né? Do Pica-Pau Amarelo e sem perceber cochilam e se veem dentro da história. Então, essa aqui a professora já explicou, a correção será feita assim que vocês entregarem lá na escola, tá? Muito bem. Temos agora a atividade de número 5. Leia o texto. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Perguntou o monstro. Pedrinho era mestre em adivinhações, de modo que, apesar do medo, deu a solução certa: o carniceiro. Então, perguntinha, qual é? A que ser Pedrinho está se referindo quando diz o carniceiro? Por que ele recebe esse nome? Então, nós já vimos isso, né? Lembra, quem é o carniceiro aí do texto que nós lemos? É o Minotauro. Então, nós vamos anotar aqui, ó, o Minotauro. Ponto, né? Tem outra perguntinha na mesma. Então, ele recebe esse nome porque se alimenta de carne. Então, Minotauro é o personagem, né? E ele recebe esse nome porque se alimenta de carne, né? Isto. A letrinha B, muito fácil também, né? Complete com o adjetivo correspondente, conforme o modelo. Então, nós temos aqui, ó, medo, medroso, horror, horroroso, gosto, gostoso. Fácil, né, gente? Feio, feioso, cheiro, cheiroso, mimo, mimoso,
dengo, dengoso. Assombro, assombroso. Maravilha, maravilhoso. Prodígio, prodigioso. Então, essa é fácil, né? Só formando adjetivos desses substantivos aqui, tá? Então, só completar aí pela aula dá para fazer. Letrinha C. Descreva o Visconde de Sabugosa e a Emília, que são personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para isso, você deve utilizar adjetivos que combinem com as personagens. Faça o mesmo com a Esfinge e o Minotauro. Então, aqui no caderninho a descrição, né? Depois a gente vai fazer a correção. Então, hoje a gente vai iniciar a aula de número 6, tá? A Esfinge é um monstro devorador de pessoas. Como ela se sentiu quando viu que todos os seus enigmas estavam sendo respondidos por Emília e pelo Visconde, ou com a ajuda deles? Então, lembra que nós já vimos esse personagem aí, né? Ela gostava que ninguém adivinhasse os enigmas dela, porque ela devorava as pessoas, já que ela é uma devoradora de homens, né? De seres humanos. Então, como que ela se sentiu quando ela viu que eles adivinharam? Como que vocês acham que ela se sentiu? Ela ficou surpresa, né? Porque isso nunca havia acontecido antes, né? Ninguém conseguia decifrar os enigmas dela. Então, ela se sentiu surpresa, né? Muito bem. Letrinha B, olha só. Os verbos são palavrinhas que indicam ações. Ações é tudo aquilo que envolve movimento, né? Que a gente faz. E estado, o estado que a gente está naquele momento. Então, vocês vão identificar e grifar os verbos nas frases a seguir. E diante de cada uma delas, colocar E quando o verbo for de estado e A quando for de ação. Então, na primeira bolinha da letrinha B. A esfinge está assustada ao ver tanta sabedoria de uma só vez. Qual é o verbo que apareceu aqui? O verbo está, grifa aí, tá? E o verbo ver. Olha lá, estar e ver. Então, estar é um verbo de estado. Nós vamos pôr a letrinha E aqui. Por quê? Ela está naquele momento, né? Já o verbo ver é um verbo de ação. Então, coloca aqui na frente a letrinha A. Então, grifa está e ver. O está é um verbo de estado, põe o E. E ver é um verbo de ação, põe o A aqui. Segunda bolinha. A Emília é mais rápida que o Visconde. Nós temos aqui o verbo, forma verbal, que é do verbo ser, né? Também é um verbo de estado. Coloca ele aí. Terceira bolinha. O Heleno correu com medo do monstro mudar de ideia e... E nós temos aqui correu, o primeiro verbo, que é um verbo de ação, né? Coloca o A aqui. E nós temos mudar, segundo verbo, também um verbo de ação. Coloca aí. Então, nós temos dois verbos de ação nesta frase. Correu, mudar. Outra bolinha. Emília e Visconde são inseparáveis. Eles vivem muitas aventuras. Então, aqui nós temos são, que faz parte do verbo ser, né? Que é um verbo de estado. E nós temos vivem, que é um verbo de ação.
Então, aqui nós temos um verbo de estado e um de ação. Outra bolinha. Emília corre para ajudá-lo. Então, aqui nós temos o verbo corre e ajudá-lo. Então, nós temos dois verbos de ação, tá? Então, ação aqui, ação aqui. E a última bolinha. Visconde saiu bem rápido da vista do monstro. Aqui nós temos apenas o verbo saiu, que é um verbo de ação também. Então, lembrando que verbos são palavrinhas que indicam ação ou estado. Tem também os fenômenos da natureza que não apareceram aqui, né? Então, verbos de ação são todos aqueles que exigem movimento, né? E o de estado é o estado do ser ou do local no momento, tá? É um verbo que pode mudar. Por exemplo, ela está triste. Está, verbo de ação. Está agora, mas mais tarde pode voltar a ficar feliz, né? Então, são verbos que mudam, né? O estado de ânimo da pessoa. Letrinha C. Imagine que você conheceu uma boneca falante e agora você resolve escrever o que pensa sobre ela. Capriche na letra a fim de que a boneca possa entender seu registro e não cometa erros de grafia, pois Emília não tem papas na língua e poderá falar sobre eles aos quatro ventos. Então, também no caderno é um pequeno texto. Você vai fazer um textinho, né? Com esse tema. Imagine que você conheceu uma boneca falante e resolveu escrever o que pensa sobre ela, tá? Então, um pequeno textinho, tá bom? Um parágrafo só, aí de que é a sua opinião sobre a boneca falante. Número 7. Número 7 são adivinhas. Olha só, olha quem sabe. Ai, que pena que a gente não pode conversar, né, gente? O que é o que é? Está no meio da rua, também está na lua. Nossa, também tem na rua. Quem percebeu? A letra U, né? Rua, lua, né? Tá aqui, ó. Tá? Muito bom. 2. O que é o que é? Estão no pente, estão no dente e também em sente. Aqui nós temos também, olha só, o ente, ente, ente. Então, as letras E, N, T, E. E, N, T, E, que se repetem em pente, dente, sente, né? Muito bem. Letrinha B. Reescreva os trechos a seguir, alterando os verbos para o futuro. Faça as adequações necessárias. Então, aqui nós vamos reescrever essas frases, colocando os verbos que aqui estão no futuro, né? Então, olha só a primeira. O menino correu muito, mas não alcançou o colega. Então, nós temos aqui o verbo correu e alcançou, está no passado. A gente vai colocá-los no futuro. Como é que vai ficar? O menino correrá muito, mas não alcançará o colega. Então, aí ele passa a estar no futuro. O bicho fugiu, ele se escondeu na toca. Então, como é que vai ficar aqui no futuro? O bicho fugirá. Ele se esconderá na toca. A outra. A boneca era de pano, mas falava como gente. Então, nós temos aqui o era e o falava, né? Para pôr no futuro. Então, a boneca será de pano, mas falará como gente. Observa todos os verbos no futuro, né? Muito bem. Tem aqui Visconde, né? Tá, do Visconde aqui. Saiu bem rápido da vista do monstro. Opa!
Não é essa daqui, prof, é de baixo. Um sabugo que ficou sábio. Como é possível? Então, ó, ficou e é, né? Então, um sabugo que ficará sábio. Como será possível? Então, o verbo é será no futuro, né? Eu visitei o sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté, cidade do estado de São Paulo. Então, aqui nós temos, ó, visitei. Então, eu visitarei, tá? Visitarei o sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté, cidade do estado de São Paulo. E a última, eles correram, mas não deu tempo, tá? Então, como é que vai ficar? Correram e deu no futuro. Eles correrão, mas não dará tempo. E a letra C, você irá contar o que fez durante seu último fim de semana. Não precisa ser nada super diferente. Apenas escreva seu relato com clareza, registrando corretamente se as palavras estão grafadas corretamente, né? Confira, vê tudo direitinho, leia, né? Para fazer as correções. Nessa altura já do ano, a gente já tem que ter poucos errinhos de gramática, né, gente? Então, para esta semaninha, da apostilinha até aqui, a número 7, né? E na nossa próxima aula, semana que vem, a gente continua da 8 para frente, porque nós ainda temos umas atividades que a professora vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Beijo!